Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ManaCast, um videocast sobre saúde mental com temas atuais e atemporais. Hoje nós vamos falar sobre sobrecarga materna e burnout. Você já ouviu, já parou para pensar sobre isso? Tem se sentido cansada, estressada, ama seus filhos, mas tem hora que se sente exausta? Isso é muito importante ser falado, é um tema que tem sido bastante discutido, principalmente com as características da família atual, né? Com a mulher no mercado de trabalho, com jornada dupla. Para falar sobre isso, eu convidei a Celina Righetti, que é psicóloga especialista em análise do comportamento, neurociência, educação e desenvolvimento infantil. Bem-vinda, Celina. Muito obrigada. Não estou me vendo, mas tá bom. Seja bem-vinda, agradeço ter recebido o convite. Tamo junta. A Celina, além de psicóloga, é mãe também, né, Celina? Uhum. Ou além de mãe, psicóloga. Ou além de mãe, psicóloga. Dependendo do momento. Eu pensei na ordem cronológica. Começou sendo psicóloga, depois se tornou mãe. Tá certo. Aí tem outros parâmetros para se definir a ordem aí, né, Celina? Bom, vamos começar falando sobre essa composição da família hoje, Celina. Qual é o papel da mulher, como é essa dinâmica familiar no cuidado dos filhos atualmente? Vamos. É um tema complexo, né? Porque foi uma mudança muito significativa, né, nos últimos anos. Até na minha idade, né, na nossa época de infância, era bem diferente, né? A gente não tinha a internet, não tinha rede social. No meu caso, né, minha mãe trabalhava, então já era ali uma mudança, né? Mas ainda era aquele formato assim, fica na avó, os vizinhos ajudam a cuidar, as crianças ficam na rua e aí brincam e aí ficam sozinhas, né? Hoje tudo mudou. E como hoje tem muita gente que não é formada, que não é da área, que não tem o estudo necessário para falar sobre esse tema, as pessoas estão ficando muito confusas, né? Porque tem uma pessoa ali, um coach, uma pessoa que não fez uma formação em psicologia, não fez uma formação em psiquiatria, não fez uma formação em pediatria, falando sobre criança, sobre cuidado, sobre trabalho parental, que muitas vezes não está embasado em nada, né? Tem muita gente que não é formada e é muito boa, porque estuda, porque vai atrás, porque se atualiza. Mas tem muita gente, a gente sabe, que está falando embasado na própria história, né? Ou nas ideias, nos conceitos de vida que essa própria pessoa tem, que não são, né, nem gerais e nem embasados em ciência. Então, tem essa problemática. Então, aí as pessoas vão ficando muito confusas, né? Porque uma pessoa falou sobre isso, falou que eu não posso fazer assim, a outra pessoa falou que eu posso fazer desse jeito, a outra falou que de jeito nenhum, a outra falou sim, faça por favor. E aí as pessoas vão ficando confusas porque elas ainda não sabem, obviamente é muito difícil você saber, né? Quem é que tem embasamento para falar sobre isso. Então, tudo mudou, né? As crianças não ficam mais na rua, as crianças não ficam mais com os vizinhos, os avós muitas vezes também estão trabalhando, coisa que antigamente não estava, né? Nem mesmo na nossa infância, vó não trabalhava. As mães estão muito sobrecarregadas, né? Porque elas evoluíram no sentido de entrar no mercado de trabalho, de fazer sua carreira, de fazer sua faculdade, de fazer uma pós, né? De ter um lazer, coisa que antigamente elas não tinham, né? Ao mesmo tempo em que, com exceções, mas a gente tá falando da grande maioria, os pais continuam apenas naquele papel de provedor, de trabalhar fora remuneradamente e voltar para casa e muitas vezes esperar ainda ser cuidado, né? Inclusive por essas mulheres. Então, as mulheres mães estão muito sobrecarregadas e essa é uma questão. E além de tudo, tem a comparação da internet, tem uma comparação, né, de a maternidade daquela é linda, a maternidade daquela é fácil e a minha é super difícil, e só a minha, é só eu que estou exausta, só eu que estou fazendo tudo errado, né? Porque nem sempre as pessoas colocam as dificuldades. Hoje está um pouco melhor, né? Mas nem sempre as pessoas colocam as dificuldades da maternidade no Instagram, né? Colocam ali aquele filho lindo, bem cuidado e... É um movimento recente, né? A
gente fala do mito do amor materno, é como se fosse um pecado a mulher confessar que está sobrecarregada, porque ela tem que amar o seu filho e a sua família, e isso tem que ser um dom divino dela, dar esse cuidado incondicional. Exato, e é quase um pecado mesmo, assim, né? Você fala sobre isso, você fala sobre as dificuldades e as pessoas já têm essa falta de empatia e falta de percepção, de uma capacidade de cognição mesmo, assim, né? De tipo, não, realmente pode ser cansativo. Isso não significa que ela não ame as suas crianças, isso não significa que ela não seja uma boa mãe. Não, as pessoas já... Mas então por que teve filho? Né? Ah, mas a minha mãe tinha 5 que não reclamava. Então começam essas comparações, assim, né? E esses julgamentos, do tipo... Que as pessoas... Poxa, mas eu só tô falando de uma coisa que é difícil pra mim, né? Como todo mundo fala, né? Um trabalho normal, um médico. Um dia ele chega cansado em casa e fala, pô, hoje o dia foi muito difícil. Ah, mas então por que você é médico? Ninguém fala isso, né? Das mães, as mães não podem. As mães não têm o direito de se queixar, não têm o direito de reclamar. E essa queixa não significa culpar ou responsabilizar a criança pelo que de faz. forma nenhuma, né? Inclusive é uma coisa que eu falo sempre, não é a criança. Porque se você tiver uma maternidade com absoluta rede de apoio, não rede de julgamento, né? Porque às vezes o apoio ele vem com uma cobrança, ele vem com julgamento e não é muito apoio. Mas enfim, uma rede de apoio. Se você tiver a corresponsabilização do outro genitor, se você tiver uma estrutura financeira, se você tiver uma estrutura emocional, né, para lidar com as demandas que são absurdas, são difíceis mesmo, são extremamente desafiantes, vai ser lindo, né? Vai ser fácil. Então não é a criança, nunca é a criança. Às vezes pode ser que tem mais dificuldade, né? Uma maternidade, uma criança atípica, por exemplo, envolve muitas dificuldades, porque a mãe, o pai, a família tem que ficar indo em 300 terapias por semana, tem a questão financeira envolvida, tem o tempo, né? Essas mães, e eu falo mães, obviamente, porque infelizmente ainda são as principais responsáveis pelos cuidados, passam a semana inteira levando a criança de uma terapia para outra, né? Então, sim, óbvio que tem uma dificuldade específica, às vezes, da criança, né? Pelo fato da criança, mas a maioria dos problemas, eles estão relacionados realmente à falta de apoio, corresponsabilização, políticas públicas efetivas, rede social, ausência, no caso, presença de extremos julgamentos, né? Se a gente tirar tudo isso e ficar só com a criança, talvez seja só incrível, né? Então, assim, voltando à sua questão, né? Hoje em dia o maternar é muito diferente de 20 anos atrás, né? Porque 20 anos atrás, por exemplo, não tinha a insegurança que tem hoje em relação ao futuro, em relação a uma próxima pandemia, não tinha a questão das redes sociais que deixa as mães em estado de hipervigilância, né? Então, deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo de errado, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer de melhor. Então, 20 anos atrás já é diferente. 40, 100 anos é incomparável. Então, praticamente tudo é diferente, né? Tudo é diferente em todos os quesitos, né? Questão internet, questão estrutura familiar, questão estrutura de emprego, as mulheres no mercado de trabalho e na vida, né? Não é só o mercado de trabalho, as mulheres também estão vivendo, né? Elas têm um grupo de amigas, elas têm pessoas que elas conversam, que elas passam tempo juntas, coisa que antigamente não tinha. Então, absolutamente tudo é diferente. Eu tô tentando pensar em alguma coisa assim semelhante, mas julgamento. Talvez o julgamento, talvez a pressão, a coisa sempre, né, que pessoas... ainda, infelizmente, se mantém, né? Tipo assim, você precisa ser incrível, né? Sim, você precisa ser pessoas maravilhosa. Se sentem no direito de palpitar na vida da mãe e da criação. Exato, se sentem desde no direito tudo, de palpitar. Do nome, da gestação, do que comeu, se pinta ou não o cabelo, se... aquela velha história, né? Se continuou trabalhando é porque a criança... O que eu já ouvi quando eu trabalhava em escola, a criança tinha qualquer problema, a primeira coisa que a mãe vinha e chorava, eu trabalho, como se fosse assim, né? Eu falhei na educação culpa, dele, né? A culpa e eu tenho culpa muito. porque eu estou trabalhando. Exatamente. Esses dias eu perguntei na minha caixinha de perguntas ali do Instagram, né? O que as pessoas sentiam. Eu fiz um vídeo sobre exaustão materna, tal, cansaço, e perguntei o que as pessoas sentiam quando elas ouviam esse tema, né? Quando elas pensavam nessa questão do cansaço, da exaustão e tal. E muitas responderam culpa por estar cansadas. Então, assim, além de ter todas as demandas que ela já tem durante o dia, né? De fazer café da manhã para a criança,
trocar a criança, dar banho, dependendo da idade da criança, levar na escola, buscar na escola, pensar no jantar, ir pro pediatra, saber se a época da vacina é agora ou se não é, que medicação tem que tomar, se tá com febre, passar a noite inteira sem dormir, né? Que escola que a criança vai, então vai conhecer 4, 5 escolas. Então, enfim, são demandas muito surreais, né? Além de tudo isso, elas ainda se sentem culpadas por estarem cansadas por tudo isso. Né? Então, assim, eu tenho uma demanda absolutamente surreal, fico cansada porque é óbvio, não tem como não ficar cansada, e eu me sinto culpada porque eu tô cansada. Então, assim, são demandas excessivas e junto ainda vem a culpa, a pressão social, o julgamento, porque a gente fala, né, que mãe não tem um dia de paz. Né? Porque mesmo que você esteja com as coisas em dia, o que é quase impossível, porque na segunda você acorda com 15 tarefas e na terça você só conseguiu cumprir 5, então além de 15 tem mais as 10 que você não conseguiu cumprir, você tem que lidar com essa culpa, né, com a pressão social e com os julgamentos. Sim. E aí, acho que talvez isso tenha alguma semelhança, né, com o passado. Alguma semelhança. E aí a gente pode entrar na sobrecarga mental, né? Que você citou a hipervigilância. Acho que seria interessante você abordar um pouco esse estresse mental do ter que estar no controle. O que eu escuto muitas vezes das mulheres é assim, eu recebo, entre aspas, ajuda, mas só quem tem o controle de tudo sou eu. Então, sou eu que sei o dia do judô, sou eu que sei que medicação que está tomando e de que forma. Então, mesmo que alguém me ajude, eu tenho que estar mentalmente conectada, dizendo o que vai acontecer e conferindo se foi feito. Né? Exatamente. É o que a gente chama de sobrecarga mental na psicologia, né? E que tem sido falada com mais frequência faz uns 5 anos, né? No máximo 10. E, incrível que pareça, ainda tem muita gente que realmente não sabe o que é isso, né? Porque não é da área, ou muitas vezes porque nunca ouviu essa expressão, né? A sobrecarga mental, ela é justamente isso, né? Essa sobrecarga de responsabilizações, de você precisar estar o tempo todo pensando, planejando, gerenciando, recalculando a rota quando necessário, prevendo possíveis problemas e possíveis soluções e executando. Então, quando a gente fala só da execução, então vamos pensar num exemplo simples, né? Fazer comida para criança, por exemplo. O que fazer comida para criança envolve? Envolve você saber do que a criança gosta, envolve você saber do que a criança precisa, envolve você ter ido ao mercado, envolve você saber se está válido aquele alimento ou se não está válido, envolve você saber quanto tempo vai levar para fazer essa comida, se dá tempo durante esse dia de você fazer essa comida, né? Envolve saber se a criança tem alguma alergia alimentar. Então, envolve muitas questões que não têm relação direta com a execução. Então, mesmo que eu tenha dinheiro suficiente para contratar um chefe de cozinha todo dia para ir lá na minha casa e fazer a comida, ainda assim, que sonho, que sonho. Mas ainda assim, eu vou ter uma sobrecarga psicológica enorme, né? Porque eu tenho que pensar, gerenciar, planejar, pensar nos possíveis problemas e resolvê-los antes que eles aconteçam, né? Então, só um exemplo simples como o almoço da criança envolve diversas preocupações, né? Então, a criança, naquele momento, não está mais comendo legume. Então, a mãe vai lá, o que ela faz? Ela vai pesquisar na internet, e não está errada. Todo mundo deveria fazer isso, na verdade, né? A questão é que fica a carga só para ela, esse é o problema. Ela vai pesquisar na internet como fazer a criança comer legume sem traumatizar a criança, por exemplo. Vai perguntar ali no Google, né? E aí vai ter diversas formas e ela vai estudar, e ela vai aprender, e aí ela vai tentar, e aí ela vai lidar com a dificuldade que a criança vai ter, obviamente, né? Porque a criança não vai falar, ai, mamãe, que bom que você estudou, então, já que você estudou tanto e você se dedicou tanto, agora eu vou comer o legume. Ela não vai fazer isso, né? Então, a mãe vai ter que dar com o desafio ali, no momento também, da criança não querendo comer, lidar com a frustração própria, né? De a criança, estudei tudo isso, fiz tudo isso, a criança ainda assim não tá comendo. Vai ter que lidar com, talvez, um descontrole emocional ali da criança. Então, é uma sobrecarga mental imensa, que é, inclusive, uma dos fatores que predispõem ao burnout materno, né? É você ter uma sobrecarga psicológica, emocional, né? Assim, quando crianças são
seres desafiantes na nossa sociedade que a gente vive? Porque numa sociedade como era antigamente, que todo mundo se cuidava entre si, as crianças iam brincar no rio e faziam as coisas, e todos cuidavam da criança, a criança não era uma dificuldade. Né? Mas atualmente, como a sociedade está estruturada, cada um sozinho entre quatro paredes. Num mundo em que você não pode colocar a criança para fora de casa, que ela pode ser sequestrada, abusada ou qualquer coisa do gênero, atropelada, né? Num mundo em que a mãe tá sozinha, no máximo ali com uma parceira ou com um parceiro, que, na maioria dos casos, infelizmente, ainda são muito disfuncionais, ainda estão longe de fazerem parte do trabalho de cuidado e do trabalho doméstico. Então, ela tá ali sozinha entre quatro paredes, lidando com uma demanda que no dia a dia, desafiadora. Né? E aí, eu preciso colocar essa questão porque as pessoas confundem muito, né? Então, é ruim ser mãe, é difícil. Não, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Né? Tem gente que se arrependeu de ser mãe, tem gente que não se arrependeu. Eu amo ser mãe, eu gosto de ser mãe. No entanto, é difícil. No entanto, é uma sobrecarga. É difícil ser mãe hoje em dia. Talvez, né, em outros momentos do planeta, não fosse tão difícil. Mas hoje é. E a gente está aqui hoje, então a gente tem que falar do que é, né, da situação que a gente vive atualmente. Não adianta ficar pensando, mas minha avó, quando eu não tinha 5 filhos e nunca reclamou. Nunca reclamou e morreu, provavelmente, de alguma doença relacionada ao estresse. Né? E não reclamar não significa que não tenha sentido ou pensado. Exatamente. Não significa que não tenha sentido ou pensado. E pior, normalmente significa que reprimiu aquele sentimento, engoliu aquela situação, porque realmente não tinha opção. Não podia se divorciar, não podia ser independente, né? Não podia sair daquilo, né? Tinha que ficar naquilo até morrer. Então, hoje a gente ouve histórias, né, de pessoas mais velhas que falam, nossa, que bom que hoje você consegue sair dessa situação, porque na minha época não era impossível. Né? Então, estão ali silenciadas, na verdade. Não que não sentissem a sobrecarga ou que não sentissem as dores, né, as dificuldades da maternidade e tal. Certo. E você começou a falar aí da sobrecarga mental, do estresse emocional, como passos que podem levar ao burnout. Fala um pouquinho sobre essas diferenças, Celina. O que é a sobrecarga e o que é o burnout? Como identificar os sinais de que essa sobrecarga está indo para além do que seria esperado, né? Uhum. Primeiro, acho que explica também o que é burnout. Tá. Nem todo mundo sabe. Bom, a sobrecarga, eu acho que é mais geral. Né? É uma condição que basicamente todo mundo que cuida hoje em dia de uma criança está vivendo. O burnout, o burnout materno, né? Porque a gente conhece o burnout laboral, que já é famoso e há muito mais tempo falado. O burnout materno ou burnout parental, em alguns países a gente usa burnout parental, ele é uma condição psicológica, né, de saúde da mulher, normalmente da mulher-mãe, né, não do pai ainda é uma porcentagem muito pequena. Então eu gosto de usar o burnout materno porque ele é mais de acordo com a realidade. Mas burnout parental é muitas vezes o nome usado também. Ele é uma condição de saúde mental, né, que afeta especialmente mulheres mães. E algumas dos principais, né, sintomas são a exaustão, a absoluta exaustão, né? Eu me sinto completamente exaurido pelo papel de cuidado, pelo trabalho de cuidado. Não é pelo meu trabalho profissional, não é porque eu tô triste com a vida, é pelo trabalho de cuidado. Eu me sinto exaurida neste papel. Essa é uma característica muito importante, né? Pra gente não confundir nem com burnout laboral e nem com depressão, por exemplo, que é um amargor com a vida, né? Uma coisa mais geral, assim, eu não tenho vontade de nada, né? Ou eu não vejo sentido nas coisas, eu não tenho pertencimento. Não. O burnout materno, ele está relacionado exclusivamente
ao cuidado, ao trabalho de cuidado. Uma outra característica é eu me sinto esvaziado de energia. Eu só cumpro as funções básicas para a sobrevivência. Então, eu continuo alimentando, eu continuo cuidando da saúde, eu continuo levando para a escola, mas é aquilo. Eu não consigo me dar mais, porque eu não tenho mais para dar. Uma outra característica é o contraste. Então, eu sinto, eu percebo, ou eu estou sendo diferente, ainda que eu não perceba, do que eu era antes. Então, antes eu me achava uma mãe legal, uma mãe boa, uma mãe incrível, enfim. E agora eu percebo que não. Eu já não sou mais aquela mãe. Eu não estou conseguindo ser aquela mãe que eu era antes, né? Esse contraste, ele é um dos determinantes para você diagnosticar como burnout materno. Então, como eu era antes e como eu sou agora. Né? E uma outra característica que é muito difícil, assim, além de ser muito séria, né, é muito difícil para as mães, que é a desconexão com as crianças. Então, elas já estão tão exauridas, tão esvaziadas de energia, de condição de cuidar, né, e já se sentem tão péssimas mães que elas acabam se desconectando emocionalmente das crianças. Então, elas já não sentem mais aquele... Ai, que delícia, meu filho, como eu te amo, né? É uma desconexão emocional com aquele filho. Ela não deixa de cuidar, ela não deixa de fazer o que ela precisa, ela não deixa de ser responsável, mas, diferente do que era antes, hoje eu estou me sentindo meio distanciada emocionalmente da criança. Então, essa é uma característica importante também, que exclusivamente do burnout parental, né? E não do burnout laboral. E a sobrecarga é isso, né? É você estar tendo que, o tempo todo, compulsoriamente, sendo responsável por uma criança. Se você ficar doente, você vai continuar tendo que acordar, fazer café, cuidar, levar na escola, buscar na escola, brincar com a criança. Que a pessoa fala, é gostoso brincar com a criança. É gostoso brincar com a criança. Mas todos os dias, todos os momentos, e inclusive quando você está doente, né, ou triste, ou deprimida, ou com alguma outra questão de saúde, é muito desafiador, né? Porque, assim, brincar de vez em quando, legal. De 15 em 15 dias, legal, gostoso. Né? Mas todos os dias, independentemente da condição em que você está vivendo, não é tão fácil assim quanto parece, né? Então, a sobrecarga tem a ver com isso, né? Com essa necessidade compulsória, muitas vezes, por mais que você queira também, mas é compulsória, porque se você pudesse escolher, você escolheria cuidar daquela criança e ficar com aquela criança, a maioria das mães escolheria isso, mas escolheria compartilhar os cuidados e as responsabilidades, né? Por isso que é compulsória. E você não ter a chance de descansar. Então, mães não têm descanso, né? Tem uma frase que todo mundo usa hoje em dia que é: todo mundo cansa, só mães não descansam. Por quê? Porque você não tem como descansar. Porque pela sobrecarga mental. Porque mesmo que você, sei lá, uma vez a avó da criança, o tio, a prima, o outro genitor, fica com a criança, sei lá, 5 dias, né? Você, como mãe, dificilmente vai conseguir se desconectar por completo. Primeiro, por causa da relação emocional que você tem com a criança, que é realmente muito intensa. É realmente uma das conexões mais fortes que a gente conhece na vida, né, emocionalmente falando. E segundo, porque ela sabe que ela é responsável por aquela criança, ela se sente responsável, e ela quer o melhor para aquela criança. Então, ela não vai conseguir se conectar, ainda que fisicamente ela possa, por um acaso, sentar na cama e ficar vendo filme, ou descansar ou dormir, né, que muitas vezes não é o que acontece quando alguém fica com a criança, ela tem que fazer um monte de coisa, trabalhar bem remuneradamente para compensar o tempo. Ainda que ela consiga, por uma sorte, sentar, descansar, dormir, ficar na rede, ficar tranquila, emocionalmente ela está conectada àquela criança, e em termos de responsabilidade também, né? Porque ela sabe, por exemplo, muitas vezes, né, que bom que hoje
pais estão melhorando, né? Alguns deles, né? Estão entendendo o seu papel, estão entendendo que eles são igualmente responsáveis pela criança, que eles precisam se responsabilizar por todo o trabalho de cuidado e não só não só por prover o financeiro e muito menos, né? E brincar de vez em quando, que é o máximo que alguns pais fazem. Que bom isso, mas de forma geral, quem tem o desafio de escovar o dente da criança, que é todo dia, né? 3, 4 vezes por dia. É sempre um desafio. Nenhuma criança pequena pega a escova de dente e começa a escovar o dente. Você precisa falar, você precisa repetir, você precisa educar, você precisa ensinar como é que faz, as técnicas certas. Então, ainda que ela esteja em casa descansando, ela sabe que algumas coisas vão ser deixadas de lado. Então, a criança não vai escovar o dente, ou ela só vai comer porcaria, ou ela não vai tomar banho. Então, a carga emocional fica muito normalmente para as mães. Né? E aí é que entra a sobrecarga materna. Mas você pode estar sobrecarregada e não estar em burnout. Né? Você pode estar muito sobrecarregada, muito exausta, muito cansada, mas está extremamente conectada emocionalmente com a criança, conseguir dar afeto, atenção e brincar com aquela criança, estar presente, né? Então, você não está em burnout, mas você está sobrecarregada. Só que a sobrecarga, ela pode levar ao burnout. E como fazer para evitar isso? Olha, eu sempre digo, né, que na sociedade atual, evitar isso não é uma coisa simples. Mas, tem algumas, em primeiro lugar, técnicas que você pode usar no seu cotidiano. Né? Em segundo, você precisa, e não na ordem correta, né? Só citando as possibilidades, não que um seja menos importante que o outro, é muito importante você entender de desenvolvimento da criança, né? Por que ela faz o que ela faz, por que ela se comporta como ela se comporta, como fazer para educar de uma forma mais efetiva e menos cansativa, né? Porque muitas vezes, assim, o que acontece? Como a gente não entende como a criança funciona, como é que funciona o cérebro da criança, como é que ela se desenvolve, a gente fica persistindo no erro. Né? Então, você fala uma coisa para a criança e aí ela não faz. Obviamente, ela não faz porque ela não sabe fazer ainda, porque ela não entende ainda a importância daquilo, porque ela está entretida e brincando e ela não quer sair daquela situação. E aí, os pais normalmente ficam bravos, gritam, são autoritários ou deixam para lá, né? Aquela diferença entre autoritarismo e a permissividade. E isso vai cansando, porque você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O próprio estresse gerado pelo descontrole emocional do adulto, ele já é um fator. Né? Se você se estressa todas as vezes que a criança não faz aquilo que ela não sabe fazer ainda, e você não ensinou, e faz parte do desenvolvimento dela, você vai chegar uma hora que você vai explodir. Né? Então, é muito importante você conhecer como o cérebro da criança funciona, para você saber o que você pode demandar dela e o que não faz sentido nenhum, por mais que você queira. É tipo, eu quero que um recém-nascido ande de bicicleta. Ele não vai andar. Não importa o que você faça, não importa o quanto você grite, né? Não importa, ele não vai andar de bicicleta. Então, é a mesma coisa. Quando a criança... É interessante esse fenômeno, né? Quando a criança vira criança e ele já sabe falar, as pessoas começam a entender que elas são mini-adultos. Então, que elas entendem o que a gente fala, que elas têm que saber da importância daquilo que a gente fala, que elas têm que entender aquilo que são os valores, que são as necessidades, que são as responsabilidades, elas não vão fazer isso. Então, conhecer o desenvolvimento e o cérebro, um pouquinho do como funciona o cérebro da criança é muito importante, né? Para que você evite, em primeiro lugar, esses descontroles emocionais. Porque esses descontroles emocionais, eles aumentam o nível de cortisol no seu corpo e vão te deixando cada vez mais em estresse crônico. Porque esses desafios vão ser diários. E se você não sabe como lidar, você vai estar em estresse crônico. Hoje, segunda eu vou estar estressada, terça também, quarta também, quinta também, e assim por diante. Até eu não aguentar mais. Né? Então, eu acho que esse é um fator muito importante para você evitar o burnout. É você conhecer um pouco o desenvolvimento, como funciona o cérebro da criança, o que você pode esperar dela, o que você não pode, e como educar de uma forma que você não precisa falar tantas vezes. Não ter esses momentos de descontrole emocional para não gerar esse estresse no seu próprio corpo.
ter uma rotina, né? Uma rotina é importante para a criança, pela previsibilidade, para ela não ficar perdida ali, nunca sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu posso esperar, né? E para que você também fique um pouco mais tranquila, né? Porque se cada dia acontece de um jeito, cada dia a coisa funciona de uma forma diferente, você também, o seu cérebro também fica perdido, né? Também fica em estado de alerta, porque você tem que ficar pensando em tudo que você vai fazer. Se você já sabe que segunda é assim, terça é daquele jeito, quarta é daquilo, seu cérebro pode relaxar um pouco, não precisa ficar em estado de hipervigilância, né? São diversas formas de você evitar o burnout. Eu vou falar muito sobre isso no meu curso que a gente vai dar agora, né, no dia 30 de novembro. De 2024. De 2024. Porque o vídeo fica temporal. Aí, de repente, lá em 30 de novembro eles de vão 2024, que vai ser uma imersão das 10 às 18 horas. Então, a gente vai destrinchar tudo que se relaciona à sobrecarga materna, sobrecarga mental, burnout parental, técnicas de respiração, técnicas de controle do estresse, formas de evitar o burnout, formas de minimizar a sobrecarga, e tanto a parte psicológica, né, como lidar com o cotidiano, como lidar com a criança, como lidar com as situações, quanto essa parte mais física, né, respiração, meditação, mindfulness, controle do estresse, da ansiedade. Então a gente para vai mães, profissionais, para quem cuida de uma criança, pais, né, mas a gente obviamente está focado mais em mães, né, porque são as maiores responsáveis pelas crianças ainda atualmente, e para profissionais de saúde que atendem ou que pretendem atender essa população, né? Porque é uma população muito, muito diferenciada. E a gente tem muito debate, né, sobre outras populações, né? E sobre as mães, parece que assim, a mãe, só isso. Vou atender uma mãe. Não, na verdade, para você atender uma mãe, né, você precisa entender em que contexto ela vive, quais são as diferenças na forma dela lidar com o mundo, quais são as opressões que elas vivem, que são muitas, quais são as pressões que elas vivem, que também são muitas, como né, você ser 100% responsável por uma criança 100% do tempo. Então, tudo isso para um profissional de saúde é muito importante, né? Então, a gente também vai focar em fazer essa troca, né, de informações, de conhecimento para profissionais de saúde que atendem ou que pretendem atender essa população, né, mães ou pais que efetivamente cuidam das crianças, né, mães em burnout e mães de uma forma geral que basicamente, óbvio que assim a gente tem recortes, né, de raça, de classe, e assim, uma mãe, por exemplo, pobre, obviamente tem muito mais dificuldades e muito mais demandas e muito mais desafios e uma sobrecarga psicológica muito maior, né? Porque ela tem que ficar pensando tudo, até no que a criança vai comer. Uma mãe preta, a gente sabe também que é sofre mais violência obstétrica, né? Tem dificuldades na criação das crianças, porque tem que ensinar a criança coisas absurdas que nós brancos não precisamos pensar, por exemplo, né? Como que a criança mais velha vai sair com o documento, né, tomar cuidado, não correr, não sei o que, né? Coisas que mães brancas, preocupações que mães brancas não têm. As mães de maternidade atípica, né? De crianças atípicas que têm demandas muito complexas de tratamento, de conhecimento e de estar o tempo todo ali buscando informação. Né? Então, sim, tem diferenças, né, nas maternidades, mas tem algumas questões que são muito em comum. Todas as mães sofrem num mundo como o nosso. Né? Num ambiente diferenciado em que todos cuidam, obviamente é diferente. Mas num mundo como o nosso, se você atende mães, se você lida com mães, é importante você conhecer essa especificidade, né, dessa demanda. Então, o curso é focado nisso, basicamente. Perfeito. E como você pensa que a gente poderia diminuir esse lapso da diferença de dedicação da criação entre homens e mulheres? A gente conversou um pouquinho, tem aquela página, né, Homem
homem paterno, os homens vêm também pensando, repensando a masculinidade tóxica, repensando a forma como eles se envolvem na criação. Alguns realmente apresentam um desejo genuíno de ser um pai diferente do que foi, né? Tem um movimento aí evolutivo de geração a geração, mas ainda a porcentagem é pequena. É bem pequena. É uma pergunta difícil, porque envolve tantas camadas, né, de privilégios masculinos, de você não se entender como responsável, de você... Inclusive, eu sempre digo, né, que assim, perdem os pais também. Né? Eles acham que muitas vezes estão sendo privilegiados porque não têm que fazer o trabalho doméstico não remunerado, eles não têm que fazer o trabalho de cuidado não remunerado, eles só fazem, eles sobem na carreira, eles têm tempo para eles mesmos, eles não deixam de lado o lazer, os amigos, muitas vezes, mas eles também perdem, porque essa conexão que a gente tem com a criança é tão incrível e tão maravilhosa e te traz tanto senso de pertencimento e de sentido na vida, que isso eles acabam perdendo também quando eles não se envolvem. Né? Uma frase que eu gosto de usar que é: compartilhar cuidado é compartilhar amor. Quando você compartilha o cuidado, quando você faz parte do trabalho de cuidado, trocar fralda, pensar em que fralda ela usa, né? Porque aí a gente está falando da execução, trocar fralda, mas pensar em que fralda ela usa, pensar se tem o suficiente, pensar se dá alergia ou não, pesquisar qual é a melhor fralda para aquela criança, todo esse trabalho, né, que não é o trabalho mais simples de execução, eles também estão se envolvendo mais com as crianças, né? Inclusive, a gente tem estudos que mostram que pais que se colocam verdadeiramente na função, né, como de pai, né, de cuidador, até o cérebro deles se modifica também, assim como a gente sabe que se modifica o da mulher, né, quando ela tem o filho. Então, eles também passam a ter modificações cerebrais e com essas modificações também aumentando a conexão com a criança e essa sensação de plenitude, né, que a gente normalmente, muitas vezes tem quando tem um filho. Então, mas é difícil, porque envolve camadas demais, né? Envolve você se entender como responsável, envolve você perder alguns privilégios, porque mães, vamos falar de privilégio, porque mães, por exemplo, quando têm um filho, elas precisam abandonar praticamente tudo, inclusive o cuidado com a sua própria saúde. Né? E aí que entra também a importância da gente falar sobre esse tema, né? Porque muitas vezes elas estão ali, anos sem ir no médico, anos sem fazer Papa Nicolau, elas têm um problema de saúde, elas resolvem rápido porque elas precisam continuar. Não é a escolha, né? Ah, não, hoje eu não quero, escolho não fazer, eu escolho cuidar de mim. Não dá para você fazer essa escolha, porque você tem que fazer. Né? Você tem que levar a criança, você tem que fazer todo o trabalho de cuidado. Se a gente for citar aqui o que envolve o trabalho de cuidado durante um dia, só nisso a gente fica aqui 50 minutos. Né? Pensando na sobrecarga, na carga mental e na carga executiva. Então, elas deixam muitas vezes a sua própria saúde de lado. Então, falando em privilégios, isso os pais não perdem. Né? Eles não perdem o hobby, eles não perdem o trabalho, como muitas mães perdem ou precisam deixar, ou precisam abandonar o trabalho. Eles não perdem os amigos, como muitas vezes as mães perdem, porque nem todos os amigos entendem, né, o que é o cotidiano com uma criança, e também porque elas não têm tempo e nem energia para se dedicar, muitas vezes, então elas perdem tudo isso, e os pais não perdem. Mas, então, tudo isso precisa ser pensado, né, na hora de você tentar trazer os pais para esse campo do cuidado, né? Eles vão perder alguns privilégios, mas eles vão ganhar tantos outros. Essa conexão com a criança, e a gente vê aí pais, né? O Piangers, o Tiago Cor do Homem Paterno, tem um novo que está fazendo agora um conteúdo bem legal também, que é o Léo Scopin, do Aí É Que São Eles. Tem o Masculinidade Saudável, né? Tem o... Como é que chama aquele outro? Esqueci o nome dele. Mas, enfim, tem alguns... Você vê que a gente cita mais ou menos em 2 mãos, né? Mas tem. Você vê que eles estão ali entendendo, né, o que é a responsabilidade deles. Só que eles também estão vivendo todo o lado maravilhoso da maternidade. Quando você ouve o Piangers falar, por exemplo, você fala, nossa, eu quero ser pai. Né? E aí não é eu quero ser pai, que é essa coisa de todo homem, eu tenho sonho ser pai. Na verdade, eu não sonho ser pai. Na verdade, eu sonho ter um filho. Né?
e depois que alguém cuide dele. Quase narcísico, Quase, não desejo quase, narcísico. exatamente. Quero alguém com o meu nariz, alguém com o meu Exato. sobrenome, para dizer que é o que criei. Exatamente. Mas na hora de ser pai mesmo, poucos vão, né? Mas tem essas pessoas. Então eu acho que essa mudança passa por elas. Por Sim. essas pessoas, sabe? Foi por porque isso... a gente sozinha é difícil falar. Foi né? por isso que eu chamei esse assunto, porque eu acho que assim, tem crescido muito na mídia as críticas e as exposições das condições sobre as quais estamos sujeitas e sofremos. Mas aí acaba parecendo que há um muro de separação intransponível, né? Então acho que a gente precisa também fortalecer como isso pode mudar. Dar o caminho para isso acontecer, para essa mudança ser feita. Concordo plenamente com você que são muitas camadas e vejo muitas vezes homens que têm um desejo, mas eles nem sabem como fazer. Porque não foi desenvolvido dentro deles. A mãe não envolveu no cuidado doméstico, ele não teve um exemplo. Depois, quando se casou, reproduziu mais ou menos a mesma condição. Não para observar, né? Vamos dizer ali, a gente falava já desde a agricultura, ou a menina ganha a boneca no colo, já ensina que a boneca chora, que precisa tomar mamadeira. A gente tem esse olhar de cuidado, né? Ai, tu vai cair, segura, olha ali, ele passou da linha. Então a gente tem esse olhar atento, que é o que pode levar à hipervigilância, que é esse estado de alerta, de não posso deixar nada de errado acontecer, que muitas vezes não foi desenvolvido nos homens e eles não conseguem fazer essa conexão para a mulher ter segurança nessa divisão. Né? Então, a gente começar com as nossas crianças a ensinar esse cuidado. Exato, na educação. Precisa começar na educação. Eu acho que perpassa, né, atravessa um pouco esses homens que estão tentando fazer esse papel, porque homens ouvem homens, né? A gente sabe disso. E ainda assim, nem todos. Então, tanto que a gente vê comentários dessas pessoas que são seguidores desses homens que estão fazendo esse papel de pai verdadeiramente, muitas vezes, isso é coisa de mulher, né? Então, assim, nem os homens, todos os homens ouvem. Mas eles tendem a ouvir mais os homens, infelizmente, por conta do machismo e da misoginia, né? Então, acho que tem que passar por eles, acho que é um trabalho muito fundamental que eles estão fazendo, mostrando que não só é possível, como é legal, como é gostoso, né? Como te dá um senso de, meu Deus, que delícia de pertencer e fazer parte e ter essa conexão emocional com a minha filha, etc. Né? Mas começa na educação. Tem que começar na educação. Outro dia, eu não sei se você viu, teve um vídeo no Instagram de um menino, acho que, não sei se ele mora em outro país, eu não sei onde que é, se é os Estados Unidos, não lembro onde que era. E ele teve como tarefa de casa cuidar de uma boneca que chorava, que ele tinha que limpar, chorava a madrugada inteira. E ele tinha tipo um dispositivo aqui assim na mão que precisava ser ele que fizesse, sabe? Ele tocava na boneca e precisava aparecer, o dispositivo precisava aparecer para poder saber que é ele que tá fazendo o trabalho. Então ele ficou 24 horas com essa boneca. E aí é muito engraçado, né? Porque de madrugada, a mãe tá filmando, né? De madrugada a boneca chora várias vezes, ele já tá de saco cheíssimo, ele já não aguenta mais, ele grita, ele xinga. Então, assim, é um adolescente, na verdade, né? Devia ter uns 14, 15 anos, mais ou menos. É isso. Começa na educação. Começa com a igualdade de gênero. Começa com você mostrando para as crianças, para os meninos, que eles são parte da sociedade, que eles são tão capazes quanto qualquer outra pessoa de cuidar de um ser humano, de fazer as atividades domésticas. Então começa com você fazendo os meninos participar da vida doméstica, fazendo eles fazerem os trabalhos domésticos, né? Não como obrigação, não como uma luta entre você e ele, mas como algo que faz parte da vida, né? Você mora na casa, o meu filho, ele faz, né? Então toda vez que ele termina de jantar, eu falo, traz o pratinho. Ele ainda não sabe, talvez, lavar louça, que ele tem 5 anos, mas ele já consegue trazer o pratinho pra pia. Então, traz o pratinho, ele aspira a casa, ele faz coisas, né? Não é aquela coisa, vou escravizar a criança, mas vamos participar? Vamos fazer junto? Né? Porque eu preciso também, porque as mães têm muita dificuldade, né? Mostrar que elas precisam, que elas estão cansadas, elas sentem culpa, como eu falei no começo. Mas isso não é negativo. Você pode mostrar para a criança. A criança, inclusive, gosta de pertencer, de fazer as atividades. Para ela é uma brincadeira. Enquanto você lida como uma brincadeira, você está ensinando. É lógico que é uma sobrecarga maior.
para quem tá ensinando. Porque você tem que ensinar, vai dar mais trabalho. Você fazer uma comida com a criança dá 3 vezes mais trabalho do que você fazer sozinha. Você lavar a louça com a criança demora 3 vezes mais. Dá trabalho. Mas mudar essa cultura, né? De que meninos não fazem trabalho doméstico, de que meninos não cuidam. E mudar a cultura das meninas, da educação das meninas também. Mostrar que elas podem ser o que elas quiserem, que elas podem ir pro trabalhar ou não trabalhar, que elas podem fazer ou não fazer, que elas podem ser quem elas quiserem, né? Que elas podem expressar raiva, por exemplo, que é um sentimento que é muito reprimido nas mulheres, né? Que elas podem mostrar o que elas desejam. Começa na igualdade de gênero, passa pela educação, né? De trabalho doméstico, de trabalho de cuidado, e termina ali, né? E a gente pode... Termina não, a gente pode obter a ajuda dessas pessoas, desses homens que já estão fazendo esse trabalho como modelo. Infelizmente, como eles mesmos dizem, o público deles é de 80% a 85% de mulheres. Eles estão falando sobre pai. E mesmo assim, quem se interessa é a mãe. Mas é um começo. Que né? seja É uma para essa forma. mãe trazendo para o pai a referência, né? Dela, inclusive, entender que ela pode solicitar isso para o pai. Porque o machismo também está nas mulheres, né? Essa condição que a gente vem de relação, de forma de relação ao longo do tempo, permeia também as mulheres. Então, ela tirar das costas dela a única responsabilidade e entender que ela pode ter essa partilha e não só uma ajuda, faz com que ela também comece a tentar trazer o parceiro para outro lugar E de aí responsabilização. aí eu só acho que é importante também a gente mostrar para as mulheres que elas entendam que não é responsabilidade delas, né? Porque senão é mais uma carga para elas. Elas têm que ensinar o pai a ser pai. Elas têm que ensinar o pai a trocar fralda. Elas também não sabem. Elas também não trocam. O primeiro filho é o primeiro filho, né? Então, acho importante também a gente lembrar disso, assim, sabe? Sim. Que elas não são responsáveis por isso. E aí entra o que eu ia falar por último, da questão da paternidade. Os homens precisam entender, eu acho que é importante para eles também, não só para as mães, para as crianças, mas para eles também, entender que eles podem buscar por conhecimento assim como as mães buscam. Né? Então, eu não sabia absolutamente nada sobre amamentação. Né? Eu só sabia sobre desenvolvimento infantil porque eu já era psicóloga, só por isso. Mas tudo que hoje eu sei sobre o cérebro da criança, sobre o desenvolvimento infantil, né, sobre o que há de mais atual em relação ao desenvolvimento da criança, é porque eu estudei depois de ser mãe. Então, tudo que a gente tem acesso, os homens também têm. Então, se eles não sabem trocar uma fralda, pergunta ali pro Google como é que vai trocar uma fralda, vê um vídeo no YouTube, né, como dar banho, quais são as doenças, como evitar, tudo coisas que a gente faz quase todos os dias. Né, como evitar certas doenças. Aí tem um surto ali de influenza, então a gente vai procurar como faz para evitar, como que essas vacinas estão em dia. Tudo isso eles também podem fazer. Né? Eu acho que que eles entendam que eles também são capazes e que não é responsabilidade da mulher ensiná-los, mas que é responsabilidade deles aprenderem. Sim. Né? E a mulher, isso que você falou é importante também, a mulher entender, porque muitas também ainda têm dificuldade em entender, né? Que sim, que eles podem fazer a parte deles e que elas não precisam necessariamente fazer tudo. Lembrando que muitas vezes elas precisam fazer tudo porque quando deixa para outra pessoa faz. Não é mal feito, não é do tipo assim, eu escolhi uma meia rosa e uma verde, tá tudo bem, né? É deixar a criança com a fralda suja, é deixar a criança 10 horas na tela, é não alimentar bem a criança, é não dar a conexão emocional e a atenção e a presença que ela precisa. Então, muitas vezes o que acontece é isso. Mas, eu acho que os homens finalmente precisam entender que eles são capazes, que eles podem buscar por eles mesmos, que eles não precisam de uma mãe professora ali do lado deles, né? Eles não precisam de que a mulher ensine, porque hoje a gente tem milhões de formas de aprender, ver vídeo no YouTube que dá tudo certo. Né? E que é legal, é gostoso, né, ser pai. De verdade, né? É gostoso fazer parte do cotidiano ali da criança, se preocupar, aumenta a conexão emocional com as crianças. Porque hoje a gente vê, inclusive, adultos que não têm conexão emocional nenhuma com o pai, né? Porque o pai não cuidou. E aí quando você entende, porque no começo tudo festa, né? Veio só de 15 em 15 dias, então vai no shopping, compra um brinquedo, come uma porcaria que a mãe às vezes não deixa, porque obviamente no cotidiano você não pode ver isso com a criança o tempo todo. Né? Então aí é festa. Mas depois que essa criança cresce,
ela não tem conexão emocional com esse pai, né? Então, poxa, é legal para eles que eles criem essa conexão emocional. E essa conexão emocional, inclusive fisiologicamente, só é cuidada através do trabalho de cuidado, que é um trabalho. Eles precisam entender que é um trabalho, né? Que é um trabalho que eles são capazes e responsáveis por fazer. Então, acho que começa na educação, começa na infância, mas precisa ter um trabalho também, pra gente não esperar que isso aconteça daqui a 50 anos. Precisa ter um trabalho de conscientização também, né? De conscientizar esses homens que eles podem, que eles precisam, que já são pais, os que querem ser, né? Que é um trabalho. Será que você quer mesmo ser pai? Ou você quer só ter um filho? Né? Você quer ser pai? Ser pai significa você estar por pelo menos 15, 18 anos em função daquele ser humano. A prioridade é aquele ser humano. Não é o futebol, não é a cerveja, não é o cinema, não é a mulher, não é nem o seu relacionamento, é aquela criança, porque é uma criança dependente de você. Né? Então, você quer ser pai ou você quer ter um filho? São duas coisas muito diferentes. Né? E aí a gente percebe por aí que muitos deles só quiseram ter um filho, né? Mas eles podem ser pais. Isso vai ser muito legal para eles, vai ser muito bom para a criança, vai ser muito bom para a relação deles no futuro, no presente e no futuro. Porque no presente a criança tem um amor incondicional, então ela aceita tudo, né? Até um pai abusador, por exemplo, se a criança tem a oportunidade de ir com um estranho ou ficar de mão dada com o abusador, ela fica de mão dada com o abusador. A criança pequena, né? Porque ela entende que aquele ser humano é responsável por ela e é o amor dela, né? Mas no futuro não, no futuro acaba. Então, assim, vamos nos preocupar com a nossa relação com as crianças, porque, primeiro, que elas precisam da gente, e segundo, porque é legal demais pra gente ter uma relação. É um amor tão genuíno, tão gostoso, tão especial. Você jura que você vai perder isso? Né? Sendo que você já tem uma criança ali pra fazer isso. Então, é os pais os homens, né, quem é pai e quem não é, entenderem isso. Eu acho que quem está interessado vai conseguir entender isso, né? Basta estudar um pouco, conhecer essas pessoas, o trabalho dessas pessoas, desses homens, e também conhecer o trabalho de mulheres mães, porque, obviamente, a gente vai falar sobre coisas que talvez os homens não tenham tanto conhecimento. Quem está interessado consegue, pode e consegue. Tá certo. Muito bom. Você quer dizer mais alguma coisa, Celina? Você acha que ficou faltando alguma coisa? Eu acho que ficou faltando um zilhão de coisas. É um tema muito complexo, muito amplo, né? Eu acho que, assim, a gente poderia muito falar sobre os sintomas do burnout, sobre as características específicas do burnout, sobre a diferença entre burnout e depressão, sobre como evitar. A gente falou, né, pipocou algumas coisas, mas eu acho que, assim, é um tema que vai para muitas e muitas horas, né? E é por isso que eu sempre dei esse curso. O máximo que eu já dei foi 5 horas, por exemplo. E sempre foi muito pouco. As pessoas saem do curso e falam, a gente podia fazer um retiro. Né? Meu sonho é fazer um retiro, mas ainda não foi possível. Então, por isso que a gente vai, dessa vez, fazer uma imersão de 7 horas. Né? Porque é um tema que gera muito debate. As mães precisam entender, acho que é importante para elas entenderem a questão da culpabilização. Né? Entenderem que elas não são culpadas, elas são culpabilizadas. São coisas muito diferentes. Uma coisa é, eu sou culpada, realmente, tá. E é até legal que você sinta culpa, né? Porque se você realmente fez alguma coisa equivocada que você podia ter feito diferente, a culpa te ajuda ali a repensar. Mas o que acontece na maioria dos casos é elas sentirem culpa por coisas absurdas. Como, por exemplo, por estarem cansadas. Você não pode sentir culpa por estar cansada. Não faz sentido lógico. Mas sentem. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso, né? Precisa trabalhar a questão da culpa, precisa trabalhar a questão da sobrecarga, precisa entender o papel que nos é compulsoriamente dado pela sociedade e que a gente é falha. Né? Mesmo que a gente tenha todos os recursos disponíveis, como eu disse, emocional, eu faço terapia há não sei quantos anos, eu estudei tudo sobre desenvolvimento infantil e a infância, mesmo que recursos financeiros, rede de apoio, mesmo que a gente tenha tudo, a gente vai falhar. A gente vai errar várias vezes, a gente vai se descontrolar emocionalmente, por mais que a gente saiba que não é positivo para a criança.
Eu sei que não é, né? Mas ainda assim, eu, por exemplo, Celina, já me descontrolei várias vezes. Então eu preciso saber que isso faz parte do que é o desafio do maternar. E que não é culpa minha. Eu posso melhorar? Lógico, todo dia eu vou pra cama pensando, amanhã eu vou ser uma mãe melhor. Amanhã eu vou ser uma mãe melhor. E eu estudo todos os dias pra isso. Mas eu vou errar. Primeiro porque eu sou um ser humaninho, né, que viveu nessa sociedade da forma como a gente viveu, né, que é uma sociedade punitivista, que é uma sociedade que não leva em consideração o trabalho de inteligência emocional, né, de educar emocionalmente uma criança. Então a gente não aprendeu a lidar com as nossas sensações, com os nossos sentimentos intensos ainda, né, porque maternidade intensa, a gente vai errar. Então, e assim, tudo certo, né, faz parte do processo. Então acho que tudo isso a gente vai conseguir abordar. Espero que nessa imersão de 7 horas seja possível a gente não sair com essa sensação de que falta tanto ainda. Né? Mas acho que é importante porque os pontos principais a gente conseguiu falar e tocar, né? Sim. Chamar. Isso, convida, né? Convida para o tema, para pensar o tema. Exato. Para pensar o tema, para aprofundar. Quem sabe alguém aqui não se interessa também pelo curso, por esse aprofundamento, né? O curso a gente vai abrir inscrição essa semana. Quem tiver no grupo de WhatsApp vai ter benefícios, então quem quiser... Passa o número ou o contato, ou a página no Instagram, alguma coisa? Passo. A página do Instagram é @madrequeteparió. Madre que te pariu. É como mãe que te pariu, só que em espanhol, né? Ou também pode pesquisar o meu Instagram pessoal, que é Celina Righetti, com Guetti. E o telefone é 19 987 63 5155. Pode mandar por mensagem que eu coloco no grupo de WhatsApp. E a gente vai abrir para o público em geral no final dessa semana ou na semana que vem. Tá certo. Muito obrigada, Celina. Foi Obrigada maravilhoso recebê-la de novo. Curiosa aqui para ter mais notícias sobre o curso. Voltaremos. Um beijo, gente. Muito obrigada por vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixa de curtir, compartilhar, ativar o sininho aí para ir recebendo notícia. Nós estamos no YouTube, Spotify, Shorts pelo Instagram. Estamos atacando todas as plataformas para levar conteúdo bom até vocês. Por favor, esse é o jeito que vocês têm de nos apoiar, continuar produzindo mais conteúdo. Um abraço e até a próxima.